E ontem se encerrou o último acordo nuclear entre Rússia e Estados Unidos, as duas maiores potências nucleares do mundo. Porém, hoje, os Estados Unidos afirmou que vai retomar o diálogo militar com os russos. Não é um acordo, é uma volta de conversa. Vamos falar sobre isso, mas antes de falar sobre isso, peço a vocês que você se inscreva, que você curta, compartilhe e comente. No mais é isso, bora lá. É isso mesmo, no dia de ontem, o último acordo que estava em vigor, o New START, que foi assinado lá em 2010 por Dmitry Medvedev e Barack Obama, se encerrou. E até então, Vladimir Putin, a Rússia, tinha mandado uma sugestão a Donald Trump de adiar as diretrizes desse acordo. Ou seja, ele realmente iria acabar e estava tudo certo quanto a isso, porém, Vladimir Putin afirmou para Donald Trump continuar com as suas diretrizes do acordo por mais um ano, porque durante esse um ano, os Estados Unidos e a Rússia iriam conversar para criar um novo acordo. Porém, Donald Trump não respondeu Vladimir Putin e o acordo se encerrou sem a prolongação de uma diretriz. Vale ressaltar que o New START, esse acordo que se encerrou, ele determinava, que os países Rússia e Estados Unidos poderiam implementar 1.550 ogivas ao redor do mundo em até 700 sistemas de lançamento, submarino, navio, mísseis, enfim. Esse era o limite, porém no dia de ontem acabou e não tem mais limite, não tem mais acordo. Diversas pessoas foram às suas redes sociais e alegaram o quão era perigoso isso. Barack Obama foi, o Dmitry Medvedev também, relacionando com o inverno está chegando, e os dois foram os últimos que assinaram lá em Praga em 2010, lá na República Tcheca, o último acordo que se encerrou. Porém, todo mundo achou que não teria nenhum acordo e isso aconteceria por muito tempo, mas não. Hoje, os Estados Unidos, algumas horas depois, eles afirmaram que vão retomar o diálogo militar com os russos. Mas não é um acordo, é um diálogo militar. E aí você pode se questionar, tá, mas por que isso? Por que os Estados Unidos esperou terminar o acordo para conversar, para anunciar isso? Bom, primeiro que os Estados Unidos afirmam que qualquer novo acordo terá que ter a participação da China. A China, por sua vez, afirma que não participará, pois a quantidade de ogivas que a China possui é infinitamente menor do que a quantidade de ogivas que tem os Estados Unidos, que tem a Rússia. A estimativa é que a China tenha hoje cerca aí de 600 ogivas, mas é bem preocupante o nível que a China vem, a quantidade, que a China vem criando bombas atômicas. Acho que desde 2020 aí a China tinha 200 bombas atômicas, agora ela tem 600. Os Estados Unidos afirmam que até 2035 ela terá mais de 1.500 ogivas, então ela está acelerando. Já a China afirma que isso é para defesa, que ela não planeja jogar em nenhum país apenas para se defender. Mas enfim, por que os Estados Unidos voltaram a conversar com os russos, Porque até então ninguém falava nada na Casa Branca. E a ideia é o quê? O que foi soltado, foi que, devido ao sucesso das negociações de paz entre Rússia e Ucrânia lá em Abu Dhabi, os Estados Unidos decidiram voltar a conversar com a Rússia sobre questões militares. Aí você pode se questionar, tá, mas teve alguma coisa decidida durante as negociações de paz lá em Abu Dhabi, onde estava Rússia, Ucrânia e Estados Unidos? Mais ou menos, até teve, Teve uma troca de prisioneiros, se eu não me engano foram 254 prisioneiros trocados, Foram 100 e alguma coisa para os russos e 100 e alguma coisa para os ucranianos, igual para igual. Então, os Estados Unidos viram que deu certo, de acordo com a perspectiva deles, foi um sucesso a reunião, apesar de não termos chegado a uma paz, porque essa é a ideia da reunião de paz, chegar a uma paz, porém não foi alcançada essa paz, está muito longe de ser alcançada e os motivos permanecem o mesmo, questões territoriais. Mas o Pentágono, que foi quem soltou essa informação, que vai voltar a conversar com os russos, afirmaram que foi um sucesso e aí eles vão voltar a conversar. E isso é muito bom para a humanidade, porque mesmo não sendo um acordo, e um acordo seria muito melhor, vai ter o diálogo. E o problema de não ter mais o New START era não ter mais esse diálogo, porque quando não tem o diálogo, não tem a supervisão,
acontece, tudo fica no âmbito da especulação, ou seja, os americanos implementaram 50 ogivas nucleares, aí vão lá os russos e colocam mais 100, aí os Estados Unidos veem isso e colocam 200, ou seja, especulação, não tem o diálogo, não tem a conferência se realmente é esse número de bombas que estão sendo implementadas. Então a falta de diálogo gera uma escalada militar, por isso que o diálogo é muito importante e por isso que é muito positivo ter esse diálogo entre Rússia e Estados Unidos. De novo, não é um acordo, mas é alguma coisa. Mesmo a gente não sabendo como será essa linha de diálogo entre os dois países, é importante salientar aqui que é muito importante essa comunicação entre os dois países. Essa comunicação que no futuro pode gerar uma oportunidade para fazer um tratado melhor do que estava antes. E que a paz, né, porque é muito difícil alcançar a paz, mas que a paz ela dure por mais tempo, até porque o mundo está se vendo hoje em um possível conflito nuclear, e não é exagero nenhum falar isso, não que vai acontecer, mas estamos muito próximos disso. Desde 1972 que o mundo não se via sem um acordo nuclear. A gente passou pelo o SALT 1, SALT 2, o START, o New START, e agora estamos sem nada. Então, essa linha essa linha de comunicação é muito importante para o futuro. Talvez no futuro a China entre também. Mas enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de comentar, curtir e compartilhar para não perder os próximos vídeos. No mais é isso e tchau!